poderoso nome do Teu Filho amado Jesus, nós estamos aqui nesta bela noite que o Senhor preparou, Pai amado. Não porque nós temos capacidade de organizar algo, Pai, mas porque o Senhor nos atraiu até aqui, Pai. Foi o Senhor quem gerou no coração dos Teus filhos, Pai, para que tivesse esse culto especial, Pai amado, de como testemunha aqui nas vidas, Pai. Nós sabemos, Paizinho, que o testemunho é a testificação da Tua palavra, Pai amado. Sem os testemunhos, Pai, a Bíblia seria somente um livrinho de histórias, Pai. E por isso nós queremos glorificar o Senhor, Pai amado, e agradecer pela Tua palavra à disposição das nossas vidas, Pai. No nome de Jesus, que seja o Senhor conduzindo, Pai amado, essa mensagem que estaremos ministrando aqui, Pai. Eu quero diminuir na Tua presença, Pai amado, e evidenciar somente o Senhor aqui nessa noite, Pai amado. Declarar que sejam as palavras que o Senhor venha colocar na minha boca, Pai amado, e que no nome de Jesus, dessa forma, o Seu nome venha a ser glorificado e exaltado, Pai. Que nós saímos daqui, Pai, abastecidos, Senhor. Que nós saímos daqui alimentados pela Tua presença, Pai amado, alimentados pela Tua palavra, Pai. E que no nome de Jesus, Pai amado, quando saímos através dessa porta, Pai, nós saímos transformados, Pai. Saímos manifestando a Tua graça, Pai amado. Saímos manifestando a Tua vontade, a Tua bondade, Pai amado. E assim como Moisés, Pai, nós saímos resplandecendo a Tua face. No nome de Jesus. Assim nós oramos, te louvamos, já te agradecemos, Paizinho, por tudo que o Senhor ainda há de fazer nessa noite. No nome de Jesus. Amém, amém e amém. Pode se assentar, meus queridos. Agradeço a Deus e os pastores por essa oportunidade. Como falei, sempre somos muito, mas muito bem recebidos aqui nessa casa. Nos sentimos em casa, pastor. É muito bom estar aqui. Enquanto eu louvava e adorava o Senhor, Ele trouxe na minha mente aqui o texto de Mateus 18 ao 20. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra será sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que se dois entre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa, que porventura pedirem, lhes será concedida por meu Pai que está nos céus. Versículo 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Ali estou no meio deles. Quantas vezes nós nos sentimos sozinhos, né, meus queridos? Quantas vezes nos sentimos abandonados, muitas vezes rejeitados pelo mundo, nos sentimos pouco rodeados por pessoas. E essa palavra era clara: onde tiver alguém para concordar conosco, Ele estará, Ele será essa terceira pessoa da palavra. Independente do número de pessoas que estamos reunidos aqui, o Senhor está ocupando uma dessas cadeiras aqui nessa palavra. Nós estamos aqui para declarar e proclamar aquilo que Ele já fez, aquilo que Ele faz e aquilo que Ele fará eternamente. Essa é a obra do Senhor Jesus nas nossas vidas. Essa é a obra, esse é o poder, essa é a glória e principalmente essa é a graça que está à disposição nas nossas vidas. Glorificado seja o nome do Senhor sobre essa noite, sobre essa casa. Isso não estava planejado, tá, meus queridos? Foi o que o Senhor gerou aqui no meu coração mesmo. Então, se existe alguém pensando que anda sozinho, se existe alguém pensando que está pesado, fardo, que está difícil, eu quero lembrar que o Senhor, Ele nunca perdeu nenhuma batalha. Jamais. Ele jamais desamparou o justo. Jamais. Ele é Pai, gente. É Pai que cuida, é Pai que ampara. Esse é o nosso Senhor. Esse é aqueles que nós servimos. Glorificado seja o nome dele. Aleluia. A pastora Mariette me convidou para nós falarmos sobre o testemunho nesta bela noite. E como eu orava aqui, o Senhor lembrou ao meu coração que o testemunho é a testificação da palavra de Deus. Sem testemunhos, a Bíblia não passaria de um livro realmente de historinha, contos, né? Podemos usar até de fadas, algo do tipo assim, porque ela não teria sentido sem os testemunhos. Então, cada um de nós aqui carrega um testemunho de vida, né? Eu conheço os testemunhos de alguns, eu conheço um pouco de testemunhos dos pastores, sei que é tremendo, é lindo demais. Conheço o testemunho aqui, a minha família, os meus irmãos que caminham conosco, então eu creio, meu irmão aqui também, eu creio que todos nós aqui temos algo a agradecer e engrandecer o nome do Senhor. E o testemunho é algo que nós jamais devemos esquecer. Todos os dias nós devemos lembrar dele, devemos lembrar de onde o Senhor nos tirou, aonde Ele está nos colocando aqui e principalmente quais são as promessas que nos farão estar lá na frente junto dele. Porque Ele é um Deus que funciona, como diz um grande amigo meu.
Deus, esse Deus que nós servimos, Ele é um Deus que funciona, Ele é um Deus que age. E é assim que Ele fez a minha vida. Então, Felipe, ele nasceu em 1988, algumas décadas para trás. Os mais novinhos, um olharam para o outro e falaram: meu Deus, esse cara é velho. Ele não espantava com o irmãozinho do lado, faz tempo, não. Eu tive o privilégio de crescer, nascer nos anos 80 e crescer nos anos 90. Então eu fui talvez uma das últimas gerações que teve a oportunidade de jogar bola na rua, de andar de bicicleta próximo de casa. Eu tinha um terreno, eu morava com meu pai e com minha mãe, nós tínhamos um terreno do lado de casa. Uma vez meu pai fez uma pista de bicicleta para mim lá, então eu tive ainda essa possibilidade de fazer. Eu creio que hoje em dia as crianças elas não têm mais toda essa liberdade, né? Por isso que eu gosto sempre de, quando eu levo meu testemunho, lembrar que eu tive essa oportunidade desde lá de trás. Então eu já sinto o cuidado da parte do pai desde aquele momento. Então eu tive uma infância, teoricamente, né, à luz dos anos 90, tranquilo, uma infância de jogar bola na rua, uma infância que eu creio que muitos de nós aqui tiveram essa oportunidade, né? O Felipe foi crescendo, passaram os 1988 lá atrás, o Felipe foi crescendo, né, foi nascendo, foi crescendo, e o Felipe começou a se deparar com algumas situações na vida. Então, embora eu tenha crescido num lar que meu pai me ensinou sempre a trabalhar, ele sempre ministrou muitos valores do trabalho na nossa casa, né? Então eu olhava e vejo meu pai hoje ainda como uma grande referência de homem batalhador, um homem de luta, um homem que nunca viu meu pai assim. Talvez ele no canto dele já desanimou, já esteve desesperado e tudo mais. Hoje ele conta o testemunho, a gente sabe que foram muitas vezes, mas ele nunca transpareceu isso pra gente. Então ele sempre esteve na luta, peleando realmente pela família, sabe? E eu cresci com esses valores sobre trabalho, eu cresci com essas situações dentro da minha casa mesmo, sabe? Só que chegou um determinado momento, nós caminhávamos distantes do Senhor. Nós hoje, eu falo nós porque a nossa família se converteu quase que todo mundo junto. Hoje nós faremos, no final desse ano, 3 anos de caminhada. Então faz 3 anos que o Senhor Jesus nos resgatou, nos tirou das trevas e nos plantou, sabe? Realmente tem ainda amassado, né? Tem trabalhado, tem lixado, sabe? Tem feito todo aquele processo que todos nós passamos, né? E ainda passaremos, eu creio, porque faz parte da nossa caminhada. Então minha família cresceu fora do Evangelho, nós crescemos fora da presença do Senhor. Então, embora falássemos muito de Deus, nós íamos à missa nos domingos, eu lembro muito bem, vários domingos nós íamos na missa e tal. Então nós tínhamos essa questão de buscar algo do tipo, mas não esse nosso Senhor Jesus, que hoje nos libertou, que hoje nos curou e hoje nos salvou, né? Para honra e glória do nome dele. Distante dos caminhos do Senhor, nós já imaginamos como pode ser as nossas vidas, né? Então, meu pai, ele teve muito problema relacionado à promiscuidade no passado, ele teve muito problema relacionado ao alcoolismo. Então, nós crescemos num lar, ele desformatado aos padrões comuns, até bíblico, da forma como nós visitávamos lá, né? Nas igrejas católicas, né? E aí nós vimos que existia uma discrepância dessa normalidade dentro do nosso lar. Então a minha mãe, ela nunca trabalhou, meu pai sempre sustentou, digamos assim, a nossa família, amparou, ele sempre foi o provedor. Estou falando, está muito alto aqui, ou é o retorno que está alto? Tá bom? O meu pai sempre nessa linha de provedor, a minha mãe sempre trabalhando em casa, então a minha mãe ela sempre se esforçou para ser uma mãe boa também, sabe? Embora hoje eu com 33 anos vejo, os dois eles tinham por volta quando houve a separação deles, a gente já vai chegar nisso aqui, eles tinham em torno dos 28, 29 anos, então eram muito jovens também, sabe? E aí vamos parar de defender eles agora, vamos começar a entrar. Tem que dar uma pincelada, porque Jesus já fez a obra, glória a Deus. Então meu pai com problema com álcool, muito promíscuo, nós crescemos em um lar desformatado, sabe? Crescemos no meio de muita briga, muita intriga, sabe? Fruto também da questão da falta de maturidade, da falta da presença do Senhor, e nós fomos crescendo dentro desse lar. Eu falo nós porque nós somos, do relacionamento com meu pai e com a minha mãe, somos em 3 irmãos, eu, Fernanda e o William. Então nós crescemos dentro de um lar dessa forma, sabe? Um lar todo desformatado. A gente sabe que o alcoolismo ele gera também violência dentro de casa, né? Então quem cresceu num lar semelhante ao meu sabe muito bem quais são as experiências negativas que geram isso, né? Então eu fui crescendo dentro desse lar. E aí o Felipe ele foi alcançando uma certa idade e tudo mais, ele foi chegando ali próximos dos 10 a 12 anos de idade. Chegando aos 13, 14 anos ali mais ou menos, houve o rompimento do relacionamento do meu pai
com a minha mãe. Então eu cresci dentro desse lar, com briga, com violência, com tudo mais que a falta da presença do Senhor pode gerar, e aí ficou insustentável. Chegou um momento da vida deles que eles foram obrigados realmente a se separar. Então eles largaram, se deixaram foi um para um lado, um para o outro. Meu pai ainda continuou nos honrando. Eu lembro até hoje que nós morávamos lá no Jardim de Lei, e aí do nada nós nos vimos morando próximo do Colégio Elias Moreira, que mesmo com as dificuldades financeiras que ele tinha na época, ele ainda nos honrava, colocou no excelente na época, o Elias Moreira, se não o melhor, mas o segundo, terceiro colégio, o melhor colégio, né, que nós tínhamos aqui na cidade, e ele continuou nos honrando financeiramente. Mas faltou um pilar ao longo das nossas vidas na infância, faltou o pilar do afeto, faltou o pilar do carinho e tudo mais. Então foram questões que foram destruídas através desses conflitos familiares que nós tínhamos dentro das nossas casas. Então, diante de toda essa situação, o Felipe ele foi crescendo, ele foi passando, ele foi entrando na pré-adolescência ali, com a referência que meu pai e minha mãe faziam. Por que eu estou citando tanto pai e mãe? Porque realmente são os pais que conduzem os filhos, né? Eu preguei na semana passada numa igreja lá próximo do aeroporto, e eu falei sobre João Batista. Então, como Zacarias e Isabel afirmaram, sabe, a identidade de João Batista naquele momento, e a necessidade que os pais têm de realmente afirmar quem os filhos são. Se a gente vai para a história de João Batista, nós observamos as pessoas querendo nomear ele de outra forma, e eles falaram, não, o anjo falou que o nome dele será João, então o nome dele realmente vai ser João. Isso me revelava isso, sabe? A necessidade que os pais têm de afirmar os filhos. E na minha família nós não tivemos isso. Então, fruto de todas as inconsequências que o ser humano pode ter fora da presença do Senhor, nós fomos crescendo assim. Eu fui crescendo diante desse lar disforme, né? Com a separação dos meus pais, eu já não tinha um relacionamento bom com meu pai, fruto dos convívios que nós tínhamos lá dentro. E quando eles se separaram, realmente houve uma separação também dos filhos, e nós com a minha mãe, né? E meu pai do outro lado. Continuou mantendo financeiramente, mas nós nos vimos separados ali, de alguma forma dele mesmo, e a referência que nós tínhamos de pai, ela foi diluindo ao longo dos dias. Então nós passamos a não ver mais o pai como o pai. Isso gerou consequências absurdas na minha vida, no nosso convívio entre pai e filho, com os meus irmãos da mesma forma. Por que isso gerou consequências absurdas? Porque nós crescemos repetindo esse conceito que foi estabelecido dentro da nossa casa. Então nós passamos a ter aquilo como referência e passamos a repetir aquilo. Eu da mesma forma, chegou um determinado momento na minha vida, aos 16 anos, seguindo a minha linha cronológica aqui, eu tinha um relacionamento, tinha uma namorada, ela com 15, eu com 16 anos, eu tive a concepção do meu primeiro filho, Cauã, uma bênção na minha vida, glória a Deus por ele, mas éramos 3 crianças naquele momento. Então eu com 16, ela com 15 e meu filho nascendo naquele momento. E aí nós fomos obrigados a ir morar junto, fazer tudo aquilo, né? Então motivado também pelo meu pai, pela família, aquela pressão e tudo assim, fomos 3 crianças morar juntos, né? E aí nós começamos a refletir aquilo que nós vivemos ao longo da... Eu comecei a refletir o que eu vivi dentro da minha casa. Eu comecei a refletir o que eu vi os meus pais fazendo. Começaram novamente as brigas, né? Meu pai tinha problema com álcool, eu comecei a adquirir dependência química. Já logo naquela idade, lá no passado, eu já comecei com o uso de drogas. As primeiras vezes que eu experimentei algum tipo de droga foi com a minha mãe. Então eu comecei a fumar cigarro com ela, eu comecei a beber com ela. Nós morávamos, essa facilidade que meu pai nos deu, né? De morar próximo do centro. Nós fomos morar na Anitta Garibaldi, próximo do Bar do Jack. Então era vizinho da minha casa, dava para ver o Bar do Jack. Eu não sei se alguém lembra, que era da cidade aqui, era muito famoso, né? Era bem famoso, tinha o samba, tinha os pagodes, aquelas coisas todas, a gente morava muito perto. E aí foi com muita facilidade, assim. Então minha mãe só fazia um sinalzinho assim da janela, nem saía de casa, e nós buscávamos a bebida, nós buscávamos a cachaça, nós buscávamos o cigarro. E ali começou a acontecer isso nas nossas vidas, né? Só que nessa mesma etapa, onde começou a ser semeado todas essas situações da minha vida, houve um outro impacto. O primeiro impacto da minha vida foi a separação dos meus pais. O segundo impacto da minha vida foi a morte da minha mãe. Repentinamente, do nada, a minha vida ela deu mais um clique, e aí a minha mãe estava nos deixando. Eu lembro que eu trabalhava com meu pai, ele, fruto de tanto trabalho, desenvolveu um grupo considerável de empresas aqui, ele é um empresário muito bem sucedido, graças ao bom Deus. E eu trabalhava com ele numa fazenda lá na Serra, e do nada eu estava trabalhando lá, no recreador, lá fazendo as atividades com as crianças. Me ligou o seguinte: a tua mãe está aqui,
E o jeito que eles falaram, já eu falei, morreu, pronto. Não, ela passou mal e tal, mas na hora parece que veio, sentiu o peso, sabe? Aquele peso de quando a gente recebe uma notícia de morte, embora eles não tenham falado. E aí eu lembro que aquele momento, a minha vida toda, ela descambou. Porque eu não tinha um relacionamento com o meu pai. A pessoa que era a minha fuga, digamos assim, era a minha parceira, era a minha amiga, porque era a minha parceira de cana, de cigarro. Meus amigos viviam na minha casa, porque era uma mãe liberal, né? E eu vejo a minha vida, ela toda tombando, toda ela naquele momento transformada. Com 16 anos, com 17 anos, meu filho já nasce, né? O Cauã já nasce, no meio de toda essa bagunça, de toda essa questão virada no ar ali. E aí o nosso relacionamento fica sustentável da mesma forma. Dura um ano esse relacionamento com a mãe do meu primeiro filho, e nós nos separamos da mesma forma, assim como havia acontecido com os meus pais. Eu estava repetindo a mesma coisa, viciado da mesma forma, estava tudo acontecendo igualzinho. Parece que era um clone, eu estava tirando o xerox velho ali e estava ali, só virando. E com essa separação, minha primeira separação, eu comecei a olhar o mundo com olhos que eu não via no passado. Embora eu tivesse todo esse contato, mas eu não tinha tanto acesso ao mundo. Então as drogas vinham até mim, eu não buscava elas. Nesse momento, quando eu me vi sem minha mãe, afastado do meu pai, separado, com filho, aquela coisa toda, 19 anos, eu tinha nessa época ali, eu comecei a olhar para o mundo com olhos mais atrativos. São os olhos que o inimigo me serve, né? E aí ele começou a me servir com coisas que eu jamais pensei que poderia passar na minha vida. E eu observava as pessoas que tinham esses problemas e eu falava, rapaz, esses caras aí são malucos. Eu odiava a droga, gente. Eu não gostava, quando eu era menorzinho, eu falava, meu Deus do céu. Aquelas campanhas de Proerd na escola, aquele monte de coisa, eu falava, meu Deus, não pode, não tem como usar droga, não pode e tal. Você destrói a vida. E num determinado momento da minha vida, eu me vi o oposto do Proerd. Eu me vi esse oposto, dedicado, entregue às drogas. E foi nesse momento da minha separação onde eu comecei realmente a cair de cabeça nesse mundo, sabe? Eu comecei com o uso desenfreado de cocaína, eu comecei com o uso desenfreado de maconha, eu comecei com as drogas sintéticas ali já logo nessa idade, né, que são os famosos êxtase, LSD, o pessoal chama, né, na gíria da rua é a bala, o doce, essas coisas assim, aparentemente inofensivo, né? Então hoje eu sei a consequência destrutiva que tem, hoje eu sei que o LSD é muito mais destrutivo psicologicamente, cognitivamente do que até o crack, né? E eu usava LSD, por exemplo, ia no pagode, era droga de música eletrônica, mas eu ia no pagode e usava LSD, sabe? As pessoas tomavam um pouquinho, tomavam um inteiro, 2 ou 3 até às vezes, e ficava fora assim na casinha durante 2, 3 dias direto assim a fio. E essa foi a minha vida até mais ou menos uns 24 anos de idade, assim. Eu repetindo todas as situações, sabe? Cada vez me afundando mais. Eu trabalhava com meu pai na época ainda, né? E aí esse fruto de tanta picuinha, questões geracionais, né? Talvez seja até um assunto para nós estarmos conversando num outro momento, né? Com a direção do pastor, as questões das heranças que nós vivemos e tudo mais. A minha vida ela passou a ficar insustentável diante do meu relacionamento com meu pai. Então ele era meu pai e ele era meu patrão, embora a gente não conversava. E aí chegou um determinado momento da minha vida que ele falou, nós decidimos, né? Vamos separar mesmo, não tem mais como, o Felipe não consegue mais trabalhar comigo, eu não consigo mais conviver com meu pai. E aí ele, numa necessidade de pai mesmo, me ajudar, ele resolveu me abençoar. Ele me abençoou com um apartamento e com um restaurante. E aí numa mesa de shopping nós falamos, ele falou, essa aqui é a tua herança, está aqui. Era como se eu estivesse recebendo uma herança de um pai vivo, no caso, né? Então hoje eu entendo a consequência que as palavras têm na vida das pessoas. Mas naquele momento ele também não tinha esse entendimento. Ele falou, essa aqui é a tua herança, agora se vira aí, tu quer tanto isso, tu quer andar com as tuas pernas, tu quer fazer isso, então vai, pode ir lá e se vira. E aí eu comecei a viver dessa forma. Então aos 24 anos eu tive a minha primeira possibilidade, entre aspas, de caminhar sozinho. Mas eu não tinha deixado esse velho Felipe, essas drogas, isso que eu tinha carregado ao longo da minha vida, né? E eu comecei a trabalhar nesse restaurante que ele me abençoou. Esse apartamento era muito próximo, assim, dava questão de menos de 1 quilômetro, assim, eu consegui trabalhar de pé e voltar, então eu fiquei com uma vida relativamente perfeita, uma vida ótima. Era um restaurante que nós compramos naquele momento, que ele me abençoou, era um restaurante que estava falido, né? Ele estava em processo de falência, ou eles fechavam ou eles vendiam, então eles venderam por 1/3 do valor que realmente valia, que era a empresa, né?
Só que era um restaurante muito bonito, era um espaço muito bem feito, muito bem acabado. E aí, como eu tinha aprendido a trabalhar com ele, eu falei, mas agora eu vou trabalhar. Agora eu vou mostrar para ele que o negócio vai ser. Eu comecei a trabalhar feito um doido mesmo, todo dia. De manhã, de tarde, de noite, caí de cabeça mesmo para dentro daquele restaurante. E o negócio começou a ser muito rentável. Então, questão de um ano mais ou menos, né? Teve meses, final de ano, assim, eu chegava a tirar 40 mil reais dentro daquele restaurante, que foi abençoado, né, pelo meu pai, estava falido, o negócio ergueu e começou a bombar, só que eu caminhava distante do Senhor. Então, todos esses valores que eu recebia ali, eles eram convertidos em todas as trevas. Então, eu usava uma quantidade de droga quando eu não tinha dinheiro, quando eu trabalhava como assalariado com meu pai, e quando eu comecei a ter essa liberdade financeira, o mundo se abriu mais uma vez na minha frente. Então, em vez de eu usar as drogas mais baratinhas, mais simples, eu comecei a usar as drogas, entre aspas, mais bem qualificadas, né? As piores drogas, né? Mas as olhos do mundo são as melhores drogas, né? Em vez de eu frequentar locais aqui na cidade, eu comecei a frequentar locais fora da cidade. Comecei para Florianópolis, comecei para Balneário Camboriú, comecei a me dedicar realmente a essas questões das drogas mesmo, de música eletrônica, todas essas questões que são as festas raves, né? Comecei a entrar de cabeça em toda essa situação e a minha vida, ela começou a ser, devagarzinho, começou a ser destruída. Vocês observem que ao longo das últimas palavras aqui, eu não falei mais do meu filho, né, do Cauã. E o Cauã ficou esquecido desse período da minha vida. Então eu comecei a me dedicar ao mundo, me dedicar ao trabalho, e meu filho ele acabou sendo esquecido lá, ficou de lado lá para trás, né? Então a gente observa mais uma referência conectando com a vida do meu pai, sabe? Mais uma semelhança lá. Então eu só estava repetindo aquilo mesmo que meu pai havia me ensinado, entre aspas, lá de trás. Embora ele nunca falou, meu filho, vem e faz isso não. Mas a referência que nós como pais somos nas vidas dos filhos, ele gera umas consequências que muitas vezes, fora da vida com o Senhor, eles não têm nenhuma possibilidade de reverter. Aí entra no Senhor, a gente consegue estar transformando isso, mas somente através de Jesus Cristo. Comecei a crescer, comecei a desenvolver, 24 anos, dedicado à droga, dedicado à festa, muito bem, entre aspas, financeiramente, né? Eu acho até hoje, a média de 20 mil reais por mês, eu acho um salário muito bom hoje para uma pessoa se viver, só que eu, sem base nenhuma, dedicado a tudo isso, sabe? Já tinha separado de uma esposa, comecei um relacionamento com uma outra esposa, e aí mesmo nessa fase de ascensão financeira ali, o que acontece? Ela engravida mais uma vez, mais um filho fora da aliança do casamento. Então já seria o meu segundo filho no meio de toda essa bagunça ali, sabe? Mais uma vez eu tento novamente um relacionamento, vamos morar juntos, eu trago ela para dentro desse apartamento que eu vejo ser presenteado. Moramos mais uma vez um ano juntos, não deu certo, não conseguia. Quem é que conseguiria ficar com um cara que é dependente químico, né, que já tinha todo o passado, todo entregue às trevas e tudo mais? Não deu certo, nos separamos também. Largamos as nossas vidas ali, cada um foi para o seu caminho, ela foi para a casa da mãe dela, eu fiquei naquele apartamento ali mesmo, nos deixamos, e aí foi a possibilidade que o mundo me serviu mais um passo, para eu dar mais um passo diante dele. Entrei mais um pouquinho naquilo. Só que dessa vez ele não veio somente com as drogas. Dessa vez o inimigo ele veio me dando outras possibilidades espirituais dentro do meu convívio com ele mesmo, né? Então foi o momento onde eu descobri a feitiçaria, foi o momento onde eu descobri o ocultismo, foi o momento em que eu comecei a servir as trevas. Eu comecei a estudar Satanás mesmo, comecei a estudar todas as linhas que existiam de feitiçaria e tudo mais, e aquilo começou a me encher de alguma forma como são as trevas, né? Então ele me servia com as drogas, e as drogas talvez ele viu que possivelmente, né, ali não ia conseguir me manter tão bem. Aí ele começou a encher o meu orgulho, encher o meu ego, me colocar mais, ganhar mais possibilidades de ter soberba, porque é isso mesmo que as trevas fazem, né? Então meu primeiro contato com o espiritismo, eu estava trabalhando dentro desse restaurante, e aí chega uma pessoa lá dentro e fala, ó, fulana de tal, uma de santo assim, esse é o nome dela, ela está aqui nesse lugar, está te esperando para te ir lá agora conversar com ela, porque ela disse que ela tem um chamado na tua vida. Nunca, ninguém tinha falado isso para mim, nunca. Eu visitava muito a questão, as igrejas católicas aqui, nas segundas e na quinta, na Sagrada, na Nossa Senhora dos Rosários, na São Judas, que é da RCC, né? E aí visitar, mas nunca ninguém tinha vindo falar, não, Deus tem um propósito na tua vida. Rapaz, eu falei, meu Deus do céu. Isso veio através do espiritismo na minha vida. E aí na mesma hora,
Peguei, montei na bicicleta, eu andava só de bicicleta ali porque era pertinho, minha casa e tudo mais, né, fazia as correrias todas, e fui lá na floresta. Falei, vamos lá, vamos ver o que essa mulher tem. Eu lembro que tinha uma fila gigante, assim, as pessoas com as fichinhas para conseguir receber o atendimento, né? Sei lá, tinha umas 50 pessoas na minha frente, e quando eu cheguei, eu desci da bicicleta, amarrei a bicicleta no bicicletário lá, já veio uma pessoa lá de dentro, sem falar com ninguém, sem falar com nada, então Felipe, né, pega aqui e vai, me leva para dentro da sala dela, naquele momento ali ela já fala, não, tu tem uma mediunidade apurada aqui, nós vamos te ensinar a fazer isso aqui, tchau, coloca uma guia no teu pescoço aí, nós vamos começar a trabalhar hoje. Já eu falei, rapaz do céu, os caras estão me valorizando aqui. Aqui eu tô galo, né? Aqui tá show de bola. Os caras já estão com guia no pescoço. Dia pra noite eu já troquei todas as minhas roupas para roupa branca. Eu não uso mais roupa preta. Faço até, quando eu falo testemunho, eu gosto até de vir todo de preto mesmo, porque as pessoas se escandalizam, né? As trevas se escandalizam quando a gente usa preto. Eles falam que daí sim tá com o bicho de pulo, né? Mas amém, eu tô liberto. E aí eu comecei a servir dessa forma. E aí foi desse mesmo modelo que o inimigo ele começou a me distanciar cada vez mais dos caminhos do Senhor. Então eu comecei a participar das reuniões de portas fechadas, sabe, reuniões restritas, as palestras restritas e tudo mais. E comecei a servir, comecei a fazer trabalho, comecei a fazer tudo aquilo dali. Então eu comecei a viver realmente, né? Porque eles me abasteceram de alguma forma. Então quando eu chegava nos lugares, não, faço aí também, vamos dar um jeito, qualquer coisa. Então assim que as trevas nos cegam, né? E foi assim que as trevas começaram a me cegar naquele momento da minha vida, nessa determinada fase da minha vida, né? E eu continuei trabalhando, continuei fazendo, continuei servindo as trevas, até que eu comecei a sofrer com muita perseguição espiritual. Demais mesmo. Esse apartamento ele tem uns 40 metros quadrados, esse apartamento que eu morava, e tinha dias que eu chegava lá dentro e parecia que tinha umas 200 pessoas, assim. Um incômodo muito forte, assim, algo assim, e aí eu pedia para eles, falava, vocês precisam me ensinar aí, rapaz, tem alguma coisa aí, eu tô sentindo que não tá legal, não, porque tem uns caras que são assim, mas é normal, né, tem que trazer eles para cá, essas pessoas que estão lá, tem espíritos, né, que estão lá, tem que trazer eles para cá, porque tu precisa tratar eles, tem o propósito deles contigo. Eu falei, meu Deus, mas é muita gente, eu sentia muito forte essa perseguição, né. Essa perseguição na minha vida, ela começou a evoluir muito, assim, ela começou a sair de dentro da minha casa, começou a me perseguir nos locais onde eu ia. Então eu ia para as reuniões de portas fechadas lá, e quando eu saía eu ia para um bar, ia para uma festa, ia para alguma coisa, né, trajado mesmo, normal, sem nenhum tipo de vergonha, com as guias tudo no pescoço, sem problema nenhum. E chegava nos locais, e eu lembro que eu bebia e esquecia. Um golinho de bebida só sumia a minha consciência todinha, assim. Tomava uma dose, um copo de qualquer coisa, e a minha consciência subia. E aí eu voltar a ter consciência 10, 15 horas depois, assim. Eu falava, não, isso aqui não pode ser normal, tem uma coisa estranha acontecendo, sabe? Mas continuava. E quase 3 anos vivendo nessa rotina assim, né? Ia, usava droga, sumia a consciência e tal. Hoje eu entendo que eram incorporações, né? Hoje eu entendo que eram as trevas tomando a minha mente e fazendo com que eu fizesse a vontade deles. E aí um dia eu fiz até um dia que aconteceu isso, eu entrei num sistema de câmeras dentro desse restaurante que eu tinha, e aí eu fui lá, preciso entender o que está acontecendo aqui. Eu lembro até hoje, né, que eu acordei, eram umas 2, 3 horas da tarde, no domingo, e eu estava somente de colete, mais nada. Eu falei, o que aconteceu? Só com colete, assim, colete de frio, assim, né, e era época de inverno. Eu falei, o que aconteceu? Aí eu entrei lá nesse restaurante e falei, vamos buscar as câmeras aqui agora, vamos ver o que aconteceu. Gente, coisa das trevas, né? Assim. As trevas fluíam, assim. Devia ter umas 5 pessoas lá. Quando eu cheguei dentro do restaurante, no restaurante, o portão estava aberto, os vasos de folha, tudo quebrado, assim. Eu falei, o que os caras fizeram aqui? E aí eu fui ver na câmera, era eu mesmo que tinha feito. Eu estava sem nada, toda a minha roupa estava lá. Eu não sei como eu cheguei em casa, eu não sei como aconteceu. Minha camisa era uma camisa de caveira que eu usava, eu gostava muito daquela camisa. Ela estava estendida, colada no chão, assim, na frente do restaurante, bem na porta, assim. Quando eu desci do carro, eu falei, meu Deus, minha camisa está aqui. E eu comecei a seguir os rastros, totalmente endemoniado. Né? Eles falam incorporado, mas a gente fala endemoniado mesmo. E eu comecei a ser usado pelas trevas dessa forma. E essa perseguição ela começou a ficar insustentável na minha vida. O espírito de morte ele começou a me perseguir demais. E os desejos de morrer, os desejos suicidas começaram a fazer parte todos os dias da minha vida.
todos os dias. Eu planejei várias vezes a minha morte, várias e várias vezes a minha morte. Eu planejava de várias formas. Não, vamos lá, vamos tomar um veneno de rato, vamos entrar no Google, vamos ver qual que é a maneira mais fácil que a gente conseguir se matar, vamos ver o que não dói e tal, né? Então o inimigo ele me levou a pensar de várias formas, e a melhor possibilidade que ele me deu foi o suicídio pulando através da sacada daquele apartamento, onde era o palco de todas as questões promíscuas da minha vida, né? Eu desenvolvi muita promiscuidade em relação a isso, sabe? Muito, demais mesmo, assim. Eu fazia dentro desse apartamento, né, questões, nós temos crianças aqui, né, mas muitas orgias e tudo mais dentro daquele apartamento mesmo. Era um apartamento muito pequeno, mas tinha dia que tinha 20 e poucas pessoas lá dentro, sabe? Todo mundo, cena de filme assim mesmo, sabe? Horrível. E lá dentro era onde eu sentia as maiores perseguições, e foi lá dentro que o inimigo, ele decidiu que seria através do suicídio mesmo que eu pularia a sacada lá. Então chegou um determinado dia da minha vida que ele me fez colocar o celular, me fez, porque eu queria filmar, eu precisaria mostrar para as pessoas que eu estaria pulando de lá. Ele planejou tudo, organizou tudo, fez com que tudo tivesse certinho, perfeitamente, minuciosamente traçado, né, os planos para ele ceifar a minha vida. E eu fiquei quase que a tarde toda lá dentro daquele apartamento, ia para a sacada e voltava, e aquela angústia, falava, não, preciso dar um jeito e tal. E ele me levava para lá e ele me colocava encostado assim, eu ficava encostado na sacada, e ele me mostrava eu pulando, eu via meu corpo pulando assim. Tinha uma piscina embaixo do condomínio, se eu pulasse na piscina, ele me mostrava a piscina toda suja de sangue, assim, e possivelmente eu não estaria morrendo, né, porque talvez a água faria alguma coisa, amorteceria meu peso. 12º pavimento, né, não teria nem como sobreviver, né, mas ele me mostrava, eu ainda, os bombeiros possivelmente me salvando. Aí ele me mostrava pulando do lado, assim, ele tinha uma cerquinha, talvez eu pularia ali, eu amortecia no canteiro e tal, mas eu via meu corpo todo estribuchado ali mesmo, e ele falava, não, você tem que pular aqui. E ele me mostrava eu pulando, isso tudo eu vendo assim, como se eu estivesse conversando com ele, e ele mostrava o meu corpo pulando, e eu partindo ao meio, em cima do murinho que fazia a divisão com o outro, né? Eu via os meus órgãos, eu via tudo aquilo dali. E aí eu olhava para aquela situação, aquilo, em hipótese alguma, não me gerava qualquer tipo de peso, de dor, me gerava muita paz no meu coração, sabe? O espírito do engano muito forte, assim, vindo ali, sabe? E aí quando ele me mostrava, eles falavam, não, aqui é o final do meu sofrimento mesmo. Aqui é onde verdadeiramente acaba, aqui eu não preciso mais seguir. Então aqui, né, eu tinha os problemas com meu pai, tinha já 2 filhos, um com cada mulher, e espalhados pelo mundo aí, porque não dava satisfação. Eu mesmo ganhando esses valores ali, tinha vezes que eu contava o dinheiro para conseguir pagar uma pensão miserável para os meus filhos, eles não podiam conviver com aquela pensão, com certeza, graças a Deus, as mães sempre foram muito prudentes, né, e arcaram com um papel que eu não arcava, os avós apoiavam, né, meu pai apoiou meu filho mais velho, os avós a parte dele e tudo mais, os avós meu filho do meio, né, e aí eu fiquei durante muitos dias nessa perseguição espiritual, muitos dias, só que daí saía dali e voltava para a minha rotina, doideira, maluquice, aquela coisa toda, drogalhada e tudo mais. E aí no meio de toda essa maluquice, toda essa drogalhada, eu separado da minha esposa, né, dessa que hoje é minha esposa, que é a mãe do meu filho do meio, o que acontece? Felipe com essa vida promíscua, mais um presente do Senhor, mais um filho, no meio de tudo isso. Então já seriam 3 filhos, um com cada mulher diferente, os 3 frutos de pecado. Hoje a gente indo para as escrituras, nós sabemos que os filhos feitos através do pecado, eles são filhos bastardos. Deuteronômio 23:2 vai nos ensinar disso, né? Os filhos produzidos através de uma relação ilícita. Então eu gerando consequências geracionais malditas sobre a vida dos meus filhos, fazendo eles fruto de pecado, assim como eu já havia sido fruto de pecado. Então hoje eu entendo que a minha perseguição e tudo mais também tem raiz nessa questão da bastardia, e a gente sabe que através de Jesus Cristo a gente entrega isso na cruz, através da confissão, isso não tem mais nenhum tipo de poder sobre as nossas vidas, e graças a Deus essa é a situação, né, que eu me encontro hoje, com os filhos da mesma forma, libertos e curados. Mas nesse momento eu não tinha esse entendimento, então eu estava com 3 filhos, um de cada mulher, entregue à feitiçaria e ao ocultismo, entregue às drogas. E aí, observe que eu não falei mais da minha empresa, do meu restaurante. Então, aonde que entra o trabalho aí nesse lugar? Consegui me encaixar. Não tem espaço para isso. Então, o trabalho ele começou a ficar em 2º, 3º, 4º, 5º plano. Então, a empresa que chegou a me dar R$40 mil no mês,
ela começou a ruir. E foi questão de 6 meses, assim, essa empresa ela estava sendo fechada, aberta falência. Né? Então existem formas de fechar uma empresa, eu sempre falo dessa forma, né? Você vai lá e fecha a empresa, você quebra, fica com umas pontinhas e tudo mais, né? E tem uma forma que é quebrar mesmo, é apoteótica, algo assim, né? Então eu quebrei, fiquei devendo para muita gente, eu não saía mais de casa porque eu tinha vergonha de encontrar as pessoas na rua. Esse apartamento que eu morava, eu estava sem pagar o condomínio, já mesmo ganhando esses valores. Então esse apartamento, ele estava indo para leilão, ele estava chegando no ponto, já estava encaminhando toda a documentação, ele já havia mandado carta, não estava nem para carta, não estava nem para nada, continuava vivendo algo que uma dimensão, sei lá, fora dessa terra mesmo, que é isso que o inimigo faz nas nossas vidas, né? Então, em um determinado momento na minha vida, com tudo isso, eu me vi dessa forma. Empresa quebrada, já não tinha mais carro, já não tinha, o apartamento estava indo para leilão, quebrado financeiramente, um filho com cada mulher, e eu entendia que eu estava fazendo errado, espalhado filho por tudo esse canto aí. Eu falei, agora sim, né? Agora não tem mais o que fazer. Então agora realmente é o momento de eu estar me suicidando. E aí preparei tudo novamente. Agora chegou o momento, realmente. Agora eu vou dar o fim disso aqui. Não preciso mais viver, não consigo mais viver, e aí vem aquele monte de pensamento que realmente não tem mais nada para você, pode acabar com tudo isso logo e tal. Preparei novamente dessa mesma forma que eu falei, hoje eu vou pular. Fiquei em torno de umas 2 horas assim, estava decidido a pular mesmo, assim, o coração já acelerado, pilhado, e aí do nada entra uma pessoa dentro da minha casa. Então o meu prédio, ele é um prédio, era um condomínio muito bom, né? Então tinha sistema de segurança, tinha guarda, tinha portas com aqueles pulmão, né, que eles falam, que entra e só abre uma, fecha a outra para entrar e tudo mais. E do nada eu vejo uma pessoa entrando na minha casa, bem nesse dia, que eu estava decidido a me matar. E aí quando eu estava preparando assim, do nada a pessoa não bate a porta, não abre nada, né? Era uma pessoa que estava vindo ali na minha casa comprar droga comigo, e nesse momento eu estava comercializando drogas na minha casa, porque eu estava quebrado financeiramente, precisava de alguma forma estar sobrevivendo ali, mantendo os meus vícios, né? E aí essa pessoa, quando ela entra na minha casa, ela já entra fazendo, porque é uma pessoa recorrente, né? O guarda deixou ela entrar por causa desse motivo, ela estava sempre na minha casa. E essa pessoa entra na minha casa, ela me vê naquele estado assim, possivelmente ele vê no fundo dos meus olhos, eu destruído, acabado, eu fico muito bravo com ele, eu começo a xingar ele, e ele nem entende por quê, ele fala, meu Deus do céu, eu venho aqui dar dinheiro para esse cara aqui, ele está fazendo isso comigo ainda e tal. Ele não entendia nada, porque ele nem sabia, hoje ele já sabe da situação, né? Ele vai ser bem para Cristo em nome de Jesus. Então Deus naquele momento ele usou uma pessoa fora dos caminhos do Senhor, assim como ele usou naquele momento com Balaão, usou até uma jumenta, uma mula, né? Então ele usou dito aos olhos do mundo ímpio para estar salvando a minha vida naquele momento. Então Deus, através da vida dele, ele foi a pessoa que foi usada para salvar a minha vida naquele momento. E naquele momento foi a primeira experiência que eu tive com o Senhor em toda a minha vida. Eu digo que a primeira experiência com o Espírito Santo de Deus foi naquele mesmo momento. Que ele olhou para mim, eu olhei para baixo, olhei para a pessoa e Deus falou comigo. Ele falou, não, tua vida não termina assim. Não termina já. Não é dessa forma que vai acabar. Tem muito mais coisa para você fazer. E no mesmo que bateu uma ira, uma raiva tão grande assim, rapidamente eu acalmei assim, porque eu sentia algo diferente naquele momento. Eu sentia que existia, não era normal o que eu estava vivendo ali naquele momento. E aí como é que acabou esse dia? Acendemos um cigarro quase desse tamanho aqui, sentamos no sofá e fumamos ali pela tarde inteira ali. À noite eu lembro que nós saímos novamente para a festa e tudo mais. E a minha vida ela continuou dessa forma. Ela continuou, mesmo com toda essa experiência ali, ainda ela continuou. E aí, quando Deus falou isso comigo, começaram a aparecer crentes na minha vida. Do nada. Ô, maravilha! Começou a brotar aquele talhado, rapaz, eu falei, meu, da onde que tem tanto crente? Do nada, eu olhava pro bueiro, opa, tá saindo um crente lá embaixo. Passava na rua, opa, sabia que Deus tem um propósito? Eu falei, eu já ouvi isso aí, rapaz. Já ouvi isso aí tem alguma coisa acontecendo. E aí, da mesma forma como começou a aparecer crente na minha vida, começou a aparecer crente na vida do meu pai também. Então, meu pai ele se converteu uns 2 meses antes da minha conversão. E ele foi um dos canais usados pelo Senhor para estar me resgatando a minha vida. Mas não foi tão fácil assim, meus queridos. Eu estava muito enraizado nisso, estava muito entregue às trevas. Então eu comecei a visitar. Eu lembro que uma das pessoas que foi usada foi a mãe do meu primeiro filho.
Então eles já são anos já crentes, graças a Deus. E meu filho participava de um teatro na igreja, perdão, e aí eles convidavam as pessoas para ir lá visitar os teatros das crianças, né? Aquela pescadinha gosta, assim, né? Aquela tarrafada gosta. E aí eu comecei a ir lá e olhava para aquele lugar e falava, rapaz, tem uma coisa estranha aqui acontecendo. Essas pessoas aí e tal, eu sei que eles têm problema, como é que eles conseguem ficar se abraçando, sorrindo e tal, e aquela coisa toda. Eu lembro, tem uma experiência que me marcou muito. Eu lembro que eu cheguei um dia nesse auditório e aí tinha uma família assim com uma criança deficiente no canto, e assim a criança devia ter uns 12 anos mais ou menos, só que ela era muito pequenininha, bem atrofiada assim mesmo, sabe? E os pais seguravam a mãozinha dela e dançavam com ela. Eu falei, meu Deus do céu, como é que esse cara pode estar feliz assim, cara? O que está acontecendo com essas pessoas? Não vê que essa criança é deficiente e tal. Eu com o coração cheio, sabe? Aquele coração duro, aquele coração que não conseguia enxergar o bem em nenhum lugar mesmo, assim. Eu olhava para aquela família e me falava, meu Deus, o que eles estão pensando ali? E naquele mesmo momento o Espírito Santo vinha de volta e me falou assim, isso aí é felicidade de mim. É através de mim que eles estão conseguindo ser alimentados dessa forma. Isso foram por várias vezes. Eu ia visitar, quando eu fui em 5, 6 teatros do meu filho, e eu chegava, parece que Deus mostrava aquela família. Eu falei, Deus, mas tem tanta gente aqui, o que o Senhor faz eu ficar? Eu ficava até constrangido, né? Eu ficava olhando para a família assim, falando, meu, daqui a pouco eles vão achar que eu estou, sei lá, como diz aqui, está reparando, né? Está me reparando, o que é isso aí que está acontecendo. E foi assim que o Senhor começou a entrar na minha vida. Ele resgatou a vida do meu pai foi transformado, foi convertido para a honra e glória do Senhor. Os crentes começaram a chegar, eles começaram a semear na minha vida, eles começaram a ministrar na minha vida, e o Senhor começou a entrar, eu comecei a dialogar, nós começamos a frequentar uma igreja, né? Um pastor que nos recebeu primeiramente, né? O pastor Hilário Freire aqui da cidade mesmo, ele foi a primeira pessoa que abriu as portas para nós, que nos resgatou, né? Então os primeiros, como brincamos, né, os primeiros carrapichos foram eles que tiraram, né? Então com o tempo nós acabamos separando, não dividindo, né? Porque o reino de Deus ele multiplica, ele não divide, então nós acabamos seguindo cada um com o seu propósito. Eles, graças a Deus, estão rompendo em fé lá, e da mesma forma nós seguimos com o nosso ministério. Então diante dessa congregação, dessa comunidade que nós entramos, nós começamos a ter as primeiras experiências com o Senhor. E eu lembro no ano da minha conversão, chegou um determinado momento, existia um retiro da família. Eu falei, rapaz, retiro da família, não é crente demais ser família, mas retiro não, eu já sou crente, rapaz, já estou indo na igreja e tal, essa coisa toda, né? Era um crente que fumava maconha, um crente que bebia ainda, achava que, pô, tá tudo certo, né? Não, mas já sou crente, já vou na igreja, tudo certo. Aí chegou no retiro da família, meu pai, não, eu queria reunir a família. Eu falei, pô, retiro da família não dá pra... Não, vamos, vai ser legal e tal. Não. Ó, tem que acertar as ingressos aí e tal. Daí tinha que pagar, daí daqui a pouco ele foi lá e pagou todas as inscrições para a família inteira, inclusive para minha esposa, né, que nós estávamos separados. Eu falei, esse cara aí tá de brincadeira comigo. Não pode, já estou vindo na igreja, já tá tudo certo isso aqui. Aí ele vai, paga um retiro, que é coisa de crente maioral assim, e ainda leva minha ex para junto comigo. Eu falei, não dá. Aí foi muita luta, muita batalha e tal. Vamos, beleza. Aí chegamos na sexta-feira, foi tremendo, lindo, mover de Deus. Foi lá que nós conhecemos os nossos atuais pastores, pastor Otto e pastora Antônia Tereza. Eles estavam ministrando nesse retiro de família. E aí eu lembro que eu saía e voltava, né, porque precisava fumar uma maconha, e voltava para o retiro, e ia lá, e de noite, de manhã, acordava cedo, eles acordam cedo, então o maconha ele sempre sabe, né, os horários que as pessoas acordam, que vai dormir, porque é sempre nos mocózinhos que ele vai, e aí acordava cedo, fumava, ia para o lugar e voltava e tal, essa coisa toda. E aí chegou um domingo de manhã, acordei cedinho de volta, falei, vou lá na praia, né, era próximo do mar em Guaratu, fumei um cigarro de maconha e voltei, e quando eu voltei tinha uma música na piscina. Falei, que coisa estranha aí, os caras de manhã cedo, 7 horas da manhã, de volta da piscina aí, o que está acontecendo? Aí eu cheguei lá, tinha as pessoas entrando na água. Meu, os caras são crentes mesmo, até batizar e batiza aqui, cara. E vai, as pessoas entravam e saíam da água e falavam, meu, chapadão, né? Falavam, meu, tem uma coisa diferente, né? E daqui a pouco a sensação da droga começou a sair do meu coração e começou a entrar uma outra presença que eu não sabia discernir o que era. E eu olhava para aquela cena, as pessoas entravam chorando e saíam chorando e sorrindo, entrava chorando e saía sorrindo, entrava chorando e saía sorrindo. Eu falei, meu Deus do céu.
E eu ali comecei, eu lembro que eu passei no celular, eu tive alguns dos meus irmãos que batizaram naquele dia, né? Nós somos em 6 irmãos no total, 7 na verdade, 6 só do meu pai. E aí alguns dos meus irmãos se batizaram naquele dia, e aí foi acabando o batismo, eu filmando aquela presença, eu sentindo algo diferente ali que eu nunca tinha sentido e tudo mais. Aí o pastor começou, fechou, acabou todo mundo, e aí começa, né? Tem mais alguém aqui? Tem mais alguém? E olhando lá assim, tem mais alguém? Eu falei, tem, e ele lá insistindo. Aí do nada assim meu coração. Aí um caminhão assim, acelerado, peito explodindo assim. E aí veio o irmão Renan, que chama ele, encosta no meu ombro. Quando ele encosta no meu ombro, parece que a mão dele tinha, sei lá, uns 500 quilos assim. Ele é baixinho assim, se ele for, tá ao vivo aqui, se ele for escutar isso aí, ele vai até falar, pô, baixinho, como é que é isso? Ele não é muito alto não, rapaz. Mas a mão dele estava gigante naquele momento. Eu senti que era a mão do Senhor. Ele falou assim, é teu dia. Quando ele falou teu dia, caiu chuva assim. Não é e tal. Eu nem tinha com roupa nada assim, de preparado, nada, né? Só tirei o calçado que eu estava no pé e falei, não, eu vou. É o meu dia. E aí eu entrei naquela água e a partir daquele momento que eu entrei na água, foi naquele momento ali mesmo que o Senhor começou a trabalhar. Que o Senhor começou a transformar verdadeiramente a minha vida. Eu dei um passo de fé mesmo sem entender muita coisa naquele momento, mesmo sem estar, sabe, preparado, como muitas pessoas falam, não, mas eu preciso estar preparado para ser batizado, não, porque eu preciso não sei o que, não, foi na mesma hora, assim como foi feito com aquele eunuco, lá indo na estrada de Damasco, né, que foi Filipe na ocasião que batizou ele, da mesma forma aconteceu comigo também. Então naquele momento, e quando eu desci as águas, eu voltei, parece que eu fiquei uma meia hora dentro, meu pai participou desse ato junto com o pastor, eles mesmos que me afundaram e mataram o velho, tiraram o novo lá dentro da água, parece que eu fiquei, sei lá, muito tempo debaixo da água, não consigo nem mensurar, fiquei assim, né, dentro daquela água assim, passou tudo, passou toda a minha vida, passou tudo que eu estava fazendo, tudo que eu tinha errado, o dia que eu tentei me matar, o dia que ele me livrou da morte, ele me levou, eu ia para os locais, como eu vendia droga, né? Então a gente ia buscar em Florianópolis. Então eu lembro assim que um dia a gente foi buscar em Florianópolis, era a final do jogo do Figueirense, e a gente sabe que na época lá o Figueira nunca se deu com o Joinville. A gente foi lá, quando eu cheguei, era na concentração da torcida do Figueira, a gente com placa do Joinville, e aí eu lembro que numa semana anterior havia tido, como se não chegaram a matar, mas agredindo demais as pessoas. Eu falei, meu, como é que pode isso e tal? E aí eu cheguei para pegar o traficante, camisa do Figueira. Eu falei, meu Deus do céu, sabe? Então ele me levou em várias situações, Barra Velha e tal, momentos que eu quase entrei em overdose. Então tudo aquilo ali passou como se fosse o filme da minha vida. E quando eu saí, eu senti o sopro do Senhor entrando no meu coração de volta. Eu senti um sopro de vida entrando sobre mim. Quando eu puxei o ar mais saboroso. Eu não sei se ar tem sabor, mas eu senti o ar mais saboroso da minha vida toda. Eu senti a presença dele queimando no meu coração ali. Queimando. Acaba tudo aquilo, eu vou para o quarto, vou para casa. Eu falei, meu, agora eu sou crente mesmo. Sou crente de verdade, agora eu sou até batizado. Agora fechou tudo, né? Tá tudo certo e tal. Aí levo a minha família para cima no apartamento e eu falo assim, beleza, tá todo mundo aqui agora, então sou crente, tudo certo, então agora eu vou, né, fumar um baseado para dar uma acalmada aqui, vou fechar meu dia e tudo certo. Beleza, tá bom. Aí deixo a família lá no apartamento, desço, porque antes eu fumava na frente dos meus filhos, né, tudo, usava as drogas, eles sabiam, eles abriam a geladeira, estava cheia de droga, as drogas que eu vendia, né, era do convívio deles. Só que naquele momento o Espírito Santo de Deus não me permitiu fumar na frente deles. E eu desci do meu carro. E aí um carro que era emprestado do meu pai, ainda não era nem meu. Falei, eu vou fumar um baseado, só que como eu sou crente, eu vou colocar um louvor aqui, né? Vou procurar uma música gospel aqui agora para dar uma equilibrada. Aí coloquei lá na rádio 99 FM, antiga vertical, né? Hoje eles estão só em Pastor Siqueira, né? São online aqui, mas estão em Pomerode, eu acho. Tá? E aí falei, vamos colocar 99 aqui. E aí naquele momento, enquanto eu enrolava aquele cigarro de maconha, começou a tocar aquela música do Pastor Lucas, o Pintor do Mundo.
começou aquele blém, 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 blém. Eu falei, pô, essa música aqui que é legal. Deu uma aumentadinha, continuei enrolando ali baseado, aquela coisa toda. E daqui a pouco começou a cantar, eu não conhecia a música, né? O maior de todo mundo está pintando a solidão. Vai lá, varão, canta aí, varão. E ela não tinha cor. Como é que é? A cruz foi o pincel da tua. E aí eu falei, rapaz, está falando comigo isso aqui. E aí da mesma forma como eu chorei, lá na hora do batismo, na parte da manhã, 7 horas da manhã, vinha daqui o choro, não vinha daqui, eram realmente os gemidos inexprimíveis falando por mim naquele momento, e naquele outro momento no carro ali, eu com aquele cigarro de maconha na mão, essa música começou a falar no meu coração, esse louvor começou a falar no meu coração, e veio de volta aquela onda de choro, assim, mais uma onda de choro. Eu fiquei quase, depois que eu escutei essa música, eu entrei, né, num estado de glória ali, algo assim, eu tive um arrebatamento, sei lá, naquele momento, que eu fiquei quase uma hora ali no carro chorando demais, e quando eu dei o clique novamente, o isqueiro ele tinha molhado a pedrinha, ele não acendia mais, de tantas lágrimas. A camisa do Retiro é uma camiseta branca, escrito o nome da igreja, né? E aí a camisa estava toda transparente, eu via todas as minhas tatuagens que eu tinha feito aqui no peito, eu olhava assim, meu Deus do céu. Então Deus me deu aquela experiência ali. Quando eu olhei para o cigarro de maconha, ele estava murcho assim na minha mão, murcho, molhado assim. E aí não tinha mais o que fazer. Eu falei que eu comecei a ter um papo sério com Deus ali. Eu falei, é isso aí mesmo que o Senhor quer, né? É isso aí, né? É isso aí. O Senhor vai ficar feliz se eu fizer tudo isso aí mesmo, né? Então eu quero ver o que o Senhor pode fazer pela minha vida. Eu quero ver, então vamos lá. Eu vou parar de fazer tudo. Eu vou parar de usar droga, eu vou parar de beber, eu vou começar a fazer tudo igual esses crentes fazem. Eu quero ver o que o Senhor pode fazer pela minha vida. Eu comecei a gritar dentro do carro assim, gritar demais assim, conversando com Deus do jeito que eu sabia, sabe? Do jeito que eu não percebia ali que eu estava pedindo uma prova de Deus na minha vida, né? Então muitas vezes quando a gente fala disso, a gente fala, não, está colocando Deus à prova, não, estou pedindo uma prova dele na minha vida. Então eu vou me submeter a tudo aquilo que o Senhor quer que eu faça. Eu quero ver quais são essas promessas mesmo aí. Subi, catei tudo que eu tinha de acessório, de uma maconha que não é maconha, tem muita coisa, né? Que usa aí. Um monte de coisa, comecei a catar tudo, saco de lixo e tal, tudo que eu tinha seda, subi, fui para minha casa. Eu, como vinha das linhas africanas, eu tinha coleção de cachaça em casa e tal, tomava cachaça, pelo menos um copo de cachaça assim por dia, né, para dar uma equilibrada e tal. Essa coleção de cachaça, vodka e tal, todas as minhas literaturas de ocultismo, tudo aquilo que eu tinha estudado, peguei um saco de lixo e comecei, não quero mais isso, não quero mais, chorando, debaixo de muita lágrima, falei, não quero mais, quero ver o que o Senhor vai fazer pela minha vida. Comecei a jogar, comecei a descartar tudo. Cachaça, peguei quase 1 quilo de maconha aos olhos do mundo da boa, né, uns R$4.000 mais ou menos investido lá, joguei tudo no lixo. E aí minha esposa sai do quarto assim e começa, o que tu tá fazendo e tal, por que tu tá chorando? Eu falei, eu não quero mais nada disso aqui pra mim, eu não quero mais nada, eu quero ver o que Deus pode fazer pela minha vida, eu vou me submeter a Ele. Hoje eu entendo que existe um princípio bíblico por trás, né? Eu vou me submeter a Deus, vou resistir ao diabo e ele vai fugir de mim. Eu não falei com essas palavras porque eu não entendia a palavra de Deus. O máximo que eu tinha feito com Bíblia era entrar na internet e pesquisar alguns versículos quando eu comecei a minha conversão, né? O que a Bíblia diz sobre espiritismo, o que a Bíblia diz sobre vício, o que a Bíblia diz. Eu ia procurando na internet, o próprio Espírito Santo de Deus ia me conduzindo e ia falando, mas eu não tinha Bíblia. E eu lembro que eu peguei na minha bibliotecazinha assim, que eu tinha, com todas as literaturas que eu tinha, passei a mão nela assim, joguei tudo dentro do lixo, e atrás dela, não sei da onde, tinham 2 Novo Testamento, daquele dos Gideões de última hora. Na verdade, acho que ninguém sabe de onde vem aquilo, né? Mas todo mundo tem dentro de casa, né? E aí eu lembro que até hoje foram as 2 únicas duas. Eu peguei as 2 únicas coisas, eu deixei os 2 empilhadinhos assim, onde estavam todos os outros, né? Eu falei, isso aqui vai ser a única direção que eu quero ter na minha vida. E a partir daquele momento o Senhor começou a tratar comigo. A partir daquele momento ele começou a restaurar os pilares. Certinho, meus queridos. Desse dia até o dia que eu reatei com a minha esposa, que nós casamos, o casamento lá no hotel do meu pai, foram 3 meses da transformação da minha vida. Foram 3 meses que o Senhor restaurou todos os pilares da minha vida. Desse dia até o dia do meu casamento, 3 meses contadinho, certinho. Foi o tempo que Deus levou para cumprir aquilo que eu tinha pedido, a prova que eu tinha pedido para Ele naquele momento. E hoje a gente consegue entender, né? Uma oração como é rápido o Senhor responder.
E às vezes a gente deixa de orar, às vezes a gente deixa de clamar, às vezes a gente deixa de pedir, né? Mas antes de chegar aos 3 meses, eu não havia resolvido ainda com meu pai, eu não havia resolvido ainda as questões financeiras e tudo mais, e aí que entra o Silk nas nossas vidas, o ministério que nós servimos e trabalhamos hoje na obra, né? Seminário Intensivo de Libertação e Cura. Já tinha batizado, já tinha ido para retiro, já não fumava maconha, já não bebia, já estava um crentão, tudo certo. Aí, meu pai de novo, meu filho, vamos para um seminário intensivo de libertação e cura. Eu falei, não dá. Aí já não dá mais. Aí ficou complicado demais. Aí é muito crente já. Eu já fiz tudo que precisava fazer, aí já não dá mais, né? Seminário, 5 dias falando de crente, já pensei que vocês mandam o copo, vão para lá, elas vão ver essas tatuagens aqui, já vão falar que eu já não vou para o céu mais, que eu sou atribulado, que aquelas coisas todas. Eu falei, não vai dar. E não vai dar mesmo. Ele, não, vamos, vai ser bom e tal, beleza, vamos. Eu falei, não vou. Ele começou a me pressionar. Quem conhece meu pai sabe que ele é muito incisivo, né? Ele faz mesmo, quando é um negócio, o cara é bom demais, ele consegue mesmo, é o Pedrão da nova geração mesmo, é mesmo demais. E aí eu falei, não vou não. E aí daqui a pouco, não, vai você e a sua esposa ainda, né? Hoje a minha esposa, né? E aí nós estávamos separados. Eu falei, não, eu falei, não, se eu for então pelo menos eu vou dormir em quarto separado. Não, mas com certeza. Já era crente, com certeza vocês vão dormir em quarto separado. Eu falei, não, puta, usei a estratégia errada, né? Eu falei, rapaz, não, com certeza. Eu falei, o que eu vou inventar? E aí eu lembro que domingo que antecedeu o seminário, eu mandei umas mensagens para ele, coisa que eu nunca tinha falado na vida inteira para ele. Xinguei, briguei, falei que eu só fazia o que ele queria a vida inteira, que não aguentava mais, e tudo assim, desonrei ele de uma forma como eu nunca tinha desonrado, sabe? Com palavras, né? Mas com ações, né? A minha vida inteira foi desonrando o meu pai, né? E aí, naquela noite, eu lembro de domingo para segunda, foi uma noite que eu não consegui dormir. Nada. Vai ser um peso, sabe, na consciência e tudo mais. Como é que eu, um crente, poderia ter falado aquilo e tal, aquela coisa toda, vindo muita coisa na minha cabeça. Eu sei que eu não queria, tinha decidido ir, e 7 horas da manhã eu estava no posto onde nós iríamos partir naquele momento. Então eu não queria ir, e aí eu brinco quando eu levo meu testemunho, que eu falo, é assim como o Felipe naquele momento, enquanto ele evangelizou, ele foi trasladado, né, ele foi transferido, eu também fui transferido para aquele local. Eu lembro que eu estava lendo um livro chamado Louco Amor, um livro que meu filho tinha me dado, Francis Chan, um livro que exorta muito as nossas vidas, é uma exortação inteira do início ao fim, são 12 capítulos, se eu não me engano, os 12 capítulos de exortação. Para um crente novo não é aquele livro lá, o cara tem que ter uma maturidadezinha um pouquinho melhor assim, né? E aí eu lembro que foi esse livro que ele me deu, e aí estava na capinha ainda, já fazia uns meses, eu falei, beleza, vou lá então, não vou falar com meu pai, não vou falar nada, sentei no carro, fui lendo esse livro, né? E a gente fica meio com náusea assim, quando lê na BR, não lembro que eu não senti nada. Eu li esse livro, ida e na volta, eu li ele inteirinho, sabe? Deus falou muito comigo. Eu cheguei lá no seminário, eu entendi alguns princípios que muitas vezes ficam fora da igreja, sabe? Que são princípios de honra, sabe? Que são princípios de questões espirituais geracionais, as questões do perdão, sabe? A primeira noite que fala de paternidade foi a noite que me amassou assim mesmo, sabe? Meu pai já estava trabalhando como intercessor lá no seminário, e aí no ciclo tem um momento, agora com a pandemia a gente não faz mais, né? Mas tem um momento lá, né, sobre paternidade e tudo mais, e eu lembro que nesse momento, quando eu tive a oportunidade, quando a pastora começou a orar sobre paternidade, parece que ficou todo um silêncio na minha volta, assim, eu só vi meu pai lá no cantinho, assim, bem no canto, parece que tudo sumiu assim, só vi eu e ele dentro daquela sala, não tinha mais ninguém assim. E eu lembro que eu corri até ele assim, eu lembro como, se eu passei por cima de alguém, nada. Minha esposa disse que ela olhou para o lado, quando olhou já estava agarrado no meu pai lá, e foi um momento onde nós entendemos que eu precisaria pedir perdão para ele, foi um momento em que ele usou para liberar perdão para a minha vida também. Ele já tinha feito um pedido de perdão antes, mas eu não tinha nenhum entendimento daquilo que estava acontecendo, e foi lá nesse seminário que eu consegui entender o valor do perdão. Eu entendi o quão aprisionado eu estava nessa situação, eu entendi o quão preso realmente estava a nossa família. Eu entendi que até a questão dos meus filhos estavam aprisionadas em relação a essa questão do perdão, sabe? Eu entendi princípios como nós falamos daqui a pouco sobre bastardia também da mesma forma, sabe? Eu entendi que eu tinha gerado consequências espirituais sobre a vida dos meus filhos, eu precisaria fechar essas portas,
Eu entendi lá nesse seminário que o mundo espiritual ele funciona por portas espirituais, nós quem abrimos e nós que fechamos, portas de bênçãos ou portas de maldição. Eu entendi que as portas que nós abrimos, nós quem fechamos elas, sempre no nome de Jesus, é Jesus quem faz, é Jesus quem trabalha, é Jesus quem opera, é Jesus quem é o nosso intercessor, mas nós precisamos ter uma ação de ir lá e fechar as portas que estavam abertas sobre as nossas vidas, sobre as vidas dos nossos filhos, né? Quem não acredita, não creio em heranças espirituais, né? Se não crê na herança, mas crê no legado, vai ficar da mesma forma, entende? Então assim, eu influencio os meus filhos de uma geração a outra. Se nós vamos para a palavra de Deus, Deus é um Deus geracional, é Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, né? Então nós observamos sempre um ciclo geracional acontecendo nas Escrituras, e é dessa mesma forma que naquele momento, naquele seminário, caíram as lentes dos meus olhos, caíram definitivamente caíram os meus olhos. Então depois do seminário, né, meu pai foi usado em várias outras situações financeiras e tudo mais, sabe, para que toda a minha vida ela fosse restaurada diante do Senhor, toda a minha vida. Então esse seminário aconteceu nesse período dos 3 meses, como eu comentei para vocês ali. Então a minha vida, vamos tratar do dia 28 de novembro, que foi o dia do meu batismo, até no dia 18 de março, que foi o meu casamento. Então ainda foram 10 dias a menos ali. 3 meses se passaram, e 3 meses completos, né? E 3 meses fizeram com que a minha vida definitivamente ela fosse toda transformada. Depois de 3 meses mais ou menos também eu já estava servindo no seminário, eu estava trabalhando como intercessor lá. Nós viramos uma chave nas nossas vidas, nós entendemos os princípios, nós entendemos os valores, entendemos tudo aquilo que verdadeiramente nós devemos fazer, entregar diante do Senhor. Nós começamos a servir a obra do Pai, nós começamos a viver pelas vidas, no caso, viver pelas almas. A minha família ela foi toda restaurada. Hoje, como eu comentei para a mãe agora, no nome do Senhor, nós estamos casados, eu com a minha esposa, os 3 filhos estão conectados debaixo da nossa aliança, né? Embora morem com as mães ainda, mas hoje nós temos a cobertura espiritual dos meus filhos, a parte financeira ela foi restaurada, como eu comentei, a parte espiritual, toda ela restaurada. Então aquela perseguição, pra vocês terem uma ideia, meus queridos, eu chegava, tinha dias na minha casa que eu via materializado, minha mãe mesmo que morreu, eu via o pai desse cara que foi lá naquele dia que foi usado em relação ao meu testemunho, né? Teve um dia que nós estávamos sentados e eu vi os dois materializados na minha frente, assim, as entidades materializando já. Então era um nível de envolvimento muito profundo com as trevas, que fazia com que os meus olhos espirituais estivessem sensíveis a que o inimigo queria me mostrar, né? Então, como onde abundou o pecado, superabundou a graça, então o Senhor nos dá a graça também de abrir os nossos olhos espirituais da mesma forma para a luz hoje, para que nós possamos servir Ele, sabe, glorificar o nome dEle. Então, o que eu quero falar para vocês, meus queridos, né? Deus funciona, Deus ainda funciona, Ele ainda trabalha. Não existe causa perdida para o Senhor, não existe luta, não existe tribulação, não existe batalha que Ele não possa vencer, que não foi vencida aqui, ó, que não foi vencida aqui. Mas a gente tem que lembrar que nada é automático aqui, nada é automático. Nós precisamos dar os passos diante do Senhor, nós precisamos nos colocar diante daquilo que Ele verdadeiramente quer fazer, nós precisamos acreditar, confiar e principalmente entregar as nossas vidas ao Senhor. Muitas vezes nós ficamos, e como nós trabalhamos no Ministério Interdenominacional, nós vemos pessoas aprisionadas dentro das próprias igrejas por questões de religiosidade, questões de ego, de orgulho, de soberba. Não, porque eu sou líder, porque eu não posso fazer isso. Ontem nós tivemos um culto tremendo lá na Resgate, o pastor falou, quem quiser orar por Deus, eu saí correndo na hora mesmo. Quem quer orar por isso? Eu quero orar, piscou, estava lá na frente, não, quero receber. Ele falou que vai orar por mim, então tá bom, vou receber. Então muitas vezes falta isso, sabe? Mas essas vezes eu não quero falar que, não, Felipe, não tem nada a ver comigo, tem a ver com o Senhor, o que Ele faz nas nossas vidas, como Ele trabalha, sabe? Mas como nós nos submetemos àquilo que Ele quer fazer, sabe? Se nós temos uma luta, nós temos uma tribulação, não importa. Ele já venceu tudo na cruz. Se a nossa luta é contra o pecado já foi vencido na cruz. Se a nossa luta é contra uma enfermidade, a enfermidade já foi vencida na cruz. Não existe nada que não tenha sido vencido na cruz. Nós estamos, meus queridos, e desde a ascensão de Jesus Cristo, o próximo grande evento da igreja, o que é? É a volta dele.
Então, quando a gente fala, né, de volta de Cristo, às vezes parece, não, esse cara aí já vai falar escatologia, já começa a falar do fim do mundo, o sinal da besta. Não, o negócio já está acontecendo. Tem um pastor que trabalha conosco que ele fala, não, Jesus não vai voltar, Jesus já está vindo. Jesus já está chegando. Então nós precisamos ir de encontro com Ele, nós precisamos estar com as nossas lamparinas cheias, nós precisamos estar preparados diante dele, nós precisamos renunciar aquilo que não tem parte com o reino de luz. Nós precisamos renunciar, nós precisamos confessar os nossos pecados uns aos outros, orar uns pelos outros para que sejamos curados. Aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia do Senhor. O que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Mas o que encobre as suas transgressões, ele não prospera. Um provérbio nos ensina isso. Nós precisamos entender que a obra do Senhor, ela funciona através de princípios. Deus é amor, pastor, sim, Deus é amor, mas amor é um princípio também diante da obra de Cristo. Nós precisamos cumprir com esse princípio da mesma forma, para que Ele cumpra com as promessas sobre as nossas vidas. Então, quando falamos aqui agora há pouco que não é automático, nós precisamos dar um passo de fé. Nós precisamos entender que Jesus Cristo é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e Ele é o mesmo Jesus que será eternamente nós na presença dEle e Ele na nossa presença. Chegará um momento que nós não estaremos mais sentados diante de uma igreja física, mas sim diante de uma igreja espiritual na presença do Senhor. Então é um convite que eu tenho para fazer essa noite aqui para a igreja. Pelo que eu estou entendendo, as pessoas aqui todas já estão entregues ao Senhor. Mas eu creio que o Senhor tem algo novo para as nossas vidas aqui nessa noite. Eu creio que o Senhor tem algo novo, um novo tempo. Eu tive uma experiência agora, eu passei uns dias pregando em Honduras, céus abertos, disponíveis, sabe? E todas as últimas mensagens que eu ministrei, o Senhor sempre me levou à questão de liberação de dons. Ontem na Resgate chegou aqui, liberação de dons de novo. Sabe, eu vejo um tempo novo para a igreja estar vivendo aqui, vivendo, rompendo o sobrenatural de Deus, saindo do ordinário para viver o extraordinário do Senhor, saindo do natural para viver o sobrenatural do Senhor, na presença do Senhor, e dessa forma o nome dele ser glorificado e ser exaltado. Nós precisamos nos posicionar como igreja. Olhamos para fora aqui, nós vemos que o mundo carece cada dia mais da igreja de Cristo. Nós precisamos nos posicionar como uma igreja ativa, com uma fé ativa, uma igreja que age, uma igreja que intercede, que ora, que impõe as mãos sobre os enfermos e eles são curados. Uma igreja que ora pelas pessoas, elas são libertas, elas são curadas de qualquer enfermidade. Nós precisamos ter esse espírito de ousadia, foi para isso que o Senhor nos ungiu. Não foi por espírito de medo, não, foi por espírito de ousadia que Ele nos deu. E nós precisamos nos posicionar dessa forma. Nós precisamos nos posicionar dessa forma. Deus tem algo novo para trabalhar na tua vida, minha irmã. Deus quer trabalhar na tua vida especial. Ele quer dizer nessa noite que você é especial aos olhos do Senhor. Que Ele nunca esqueceu de você. Que Ele está entrando na tua casa nessa noite. Ele está entrando na tua vida essa noite. E aquela luta que você pensou que não seria possível, Ele está entrando e vai pelear por você a partir de hoje. Eu só quero te falar nessa noite que é um novo tempo da parte do Senhor. Que no nome de Jesus você possa tomar posse disso. Ele está entrando na tua casa, na tua família, na tua geração, no nome de Jesus. Para trás e para frente. É um novo tempo, meu irmão. Você recebe isso em nome de Jesus? É um novo tempo. Não tenha medo. Não tenha medo. Seja forte e corajosa, em nome de Jesus. Nós podemos viver, igreja, e devemos viver o sobrenatural de Deus. Então eu peço que, em nome de Jesus, se você quer viver esse novo tempo da parte do Senhor, se você quer viver essa nova fase da parte do Senhor, que você possa dar um passo de fé nessa noite. Você possa dar um passo de fé nessa noite. Você possa vir até aqui na frente, por gentileza, para nós orarmos por você. O mesmo Jesus Cristo que trouxe os princípios de conversão para a sua vida, o mesmo Jesus que te salvou naquele momento, o mesmo Jesus que te libertou, é o mesmo Jesus que está tomando a frente da sua vida agora, nesse momento. As lutas que você pensava que não teriam mais força para lutar, é Ele quem está assumindo, é Ele quem está fazendo. É tudo dele, por ele, para ele são todas as coisas. Não é justo que você sofra, não é justo que você esteja ainda com medo. A obra da cruz é uma obra disponível a todos aqueles que creem.
A palavra de Deus nos ensina que se nós confessarmos Jesus com os lábios e cremos com o coração, nós seremos salvos e a justiça do Senhor estará sobre as nossas vidas. Eu peço em nome de Jesus nessa noite, mesmo que você já tenha feito essa oração, eu vou pedir para que em nome de Jesus você repita ela comigo nessa noite, para reafirmar e declarar que o Senhor Jesus é o Senhor da sua vida. Repete comigo, igreja. Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar, Senhor, o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Eu renuncio todos os pecados, todos os pactos, com todas as entidades das trevas da minha vida. Em nome de Jesus, eu peço perdão pelos meus pecados e peço, Pai, que o Senhor possa escrever o meu nome no livro da vida. E nesta noite eu declaro para tudo que me cerca, físico e espiritual, eu declaro que eu sou um filho redimido pelo Senhor Jesus. Eu tomo posse dessa noite da mensagem da cruz, onde ela diz que eu sou salvo, liberto, curado, e é no nome de Jesus. Eu tomo posse nessa noite de uma nova fase, de um novo tempo, do sobrenatural, do extraordinário, de novos momentos, de nova presença, de nova intimidade com o Senhor na minha vida. Me perdoa, Pai, por não ter dedicado o tempo necessário a buscar ao Senhor, a te encontrar no meu secreto. Me perdoa, Pai, que o Senhor possa renovar as minhas forças nesta noite, para que as minhas buscas venham ser intensas e que eu venha buscar, Pai, com todo o meu coração, para que dessa forma a tua palavra se cumpra e eu te encontre, meu Pai, na tua plenitude de glória, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu quero orar para vocês, meus queridos. Pai, em nome de Jesus, no poderoso e precioso nome do teu filho amado Jesus, papai, a tua palavra nos ensina que tudo que ligássemos na terra, o Senhor ligaria nos céus, Pai. Nesse momento, Paizinho, eu quero ligar cada palavra proferida pela vida dos teus filhos nesta noite, Pai. No nome de Jesus, Santo Deus. No nome de Jesus, eu ligo aqui na terra com a autoridade de igreja, como nós estamos reunidos aqui, Pai. Eu desligo das trevas toda ação que o inimigo tinha sobre a vida deles, Pai. Em nome de Jesus, toda a porta aberta, Pai amado, pelas trevas, em nome de Jesus. Eu declaro agora que o sangue de Cristo está cobrindo. Em nome de Jesus, toda entidade que amarrava, toda entidade que aprisionava o mundo alto, tem agora no mundo espiritual. Sai, larga a vida, larga a geração, larga a casa, larga a família, no nome de Jesus. Toda entidade que agia com enfermidade, eu ordem agora. Sai, no nome de Jesus. Nós declaramos cura, nós declaramos que a palavra de Deus está se cumprindo nessa noite, Pai. Assim como ela se cumpriu na minha vida, Pai. Assim como ela tem se cumprido na vida de tantos, Pai. Se cumpra na vida dos teus filhos nesta noite, Senhor. Em nome de Jesus, que eles venham buscar, Pai. E venham te encontrar, Pai. Um novo tempo, Pai. Em nome de Jesus, eu tenho algo especial a pedir para o Senhor agora nesse momento, Paizinho. Que o Senhor possa contar os teus filhos agora, Pai. Fisicamente e espiritualmente, Pai. Toma a mente, toma o coração, toma o corpo físico, Pai. Desliga eles agora desse mundo espiritual, o mundo físico agora, Pai. E liga no mundo espiritual, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Desliga eles do mundo físico e liga eles no mundo espiritual. Dá uma experiência nesse momento para eles, Pai. Em nome de Jesus, Santo Deus. Em nome de Jesus. Que seja o fogo do Espírito Santo de Deus nesta noite, Paizinho. O fogo do Espírito Santo de Deus nesta noite, Pai. Assim como o Senhor já soprou